estão sempre em voga quando a gente está falando de roteiro, né? A gente sempre fala de tema, premissa, logline, argumento, escaleta, storyline, e as pessoas às vezes ficam meio perdidas, tipo, mas qual a diferença? Qual a diferença de tema para premissa? Qual a diferença de argumento para escaleta? Qual a diferença de logline para storyline? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e aí depois eu vou passar um exercício para vocês, para a gente tentar fixar um pouco. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre tema. O tema é o assunto principal. Então, ele revela sobre o que é essa história, né? Por exemplo, pode ser amizade, pode ser relacionamento, né? Aí tem lá os normais, por exemplo. O tema dos normais é relacionamento. O tema do Friends já está no título, é amizade. O tema de Game of Thrones é poder. É, sei lá, e tem vários outros, né? Pode ser justiça, ganância, medo, obsessão, ódio, vingança, enfim. A sua história pode ter muitos temas, né? Quer dizer, desculpa, a sua história preferencialmente vai ter um tema principal, né? Tem muitos temas que existem e o ideal é que você escolha um tema principal para a sua história. É claro que a gente pode falar de muitas coisas, né? Mas sempre vai ter um tema mais importante, né? A gente não tem dúvida de que Friends é sobre amizade. A gente não tem dúvida de que Game of Thrones é sobre poder, né? A gente não tem dúvida. Você sabe exatamente sobre o que é aquilo ali. É... Já a premissa, ela é algo além do seu tema, né? A premissa, ela é uma espécie de moral da história, entre aspas. Ela traz a ideia central que o autor está tentando transmitir para o público. Então, por exemplo, Sob Pressão, a série médica, né, da Globo, o tema da série é saúde pública, né? Sempre se passa no hospital público em que os médicos vão atendendo pacientes, né? Mas a premissa não é saúde pública, a premissa é a saúde pública está doente. A saúde pública no Brasil, né, tá com sérios problemas, né? Então, sei lá, no primeiro episódio, o médico tem que fazer uma gambiarra com uma mangueira para poder fazer não sei o que no paciente, senão o paciente vai morrer, né? Sempre tem coisas ali que o hospital, ou tem um diretor corrupto, que aí faz um esquema, e aí, enfim, os equipamentos não chegam, tem algum problema ali, ou os médicos têm problemas também de saúde mental por causa desse trabalho tão maçante, né? Então, a premissa da série é essa, saúde pública doente. Você vê, todos os episódios são sobre isso, apesar de ter os seus protagonistas, eles terem seus próprios problemas, mas isso tudo gira em torno dessa premissa, que é a saúde pública está doente. Não foi eu que inventei, não. O Lucas Paraíso, que é o chefe da sala de roteiro dessa série, que falou isso. Então, ele está bem consciente disso. Não criei, não. Aí, por exemplo, em Romeu e Julieta, né, que é uma história que todos conhecem, né, clássica, do Shakespeare, a premissa o tema pode ser o amor, ou o amor impossível, mas a premissa é um grande amor desafia até a morte. Então, é sobre isso que é a história, né? O amor é maior do que a morte, o amor desses personagens. Já o Otelo, que é outra peça do Shakespeare, tem como tema o ciúme. Mas qual é a premissa? A premissa não é simplesmente ciúme, a premissa é o ciúme destrói a si mesmo e ao ser amado, né? O ciúme faz com que o Otelo destrua aquela felicidade que ele tem, destrua a sua própria vida e destrua a vida da pessoa que ele ama. Então, deu para entender mais ou menos a diferença? Ou vocês estão com dúvida? Tudo certo até aí? Beleza. Então, aí tem um outro dramaturgo chamado húngaro, chamado Lajos Egri, que eu não sei como fala, porque é em húngaro, né? Então, não tem como pronunciar certo. Que chama The Art of Dramatic Writing, que também acho que não tem tradução para o português, acho que tem em espanhol.
que ele fala um pouco sobre a premissa. Lembre-se da fábula sobre o indescritível pássaro azul. Um homem procurou em todo mundo o pássaro azul da felicidade, e quando ele voltou para casa, descobriu que ele estava lá o tempo todo. É desnecessário torturar o seu cérebro, se cansar de procurar uma premissa, quando há tantas à mão. Qualquer um que tenha algumas convicções fortes é uma mina de premissas. Então, as premissas, elas sempre estão dentro de você, na verdade. Ela tem a ver com as suas convicções e com a sua subjetividade, né? Com o que você acredita, com as suas crenças. Muito mais do que você ficar querendo fazer algo externo. Assim, por mais que você vai escrever um texto sob encomenda, por mais que você vá, enfim, trabalhar uma sala de roteiro, né? O ideal é que se entenda algo que é comum a todo mundo ali, né? A gente vai falar também depois sobre sala de roteiro, como é que funciona essa criação coletiva. Mas a premissa é sempre algo mais profundo do que simplesmente o tema, e ele sempre transmite alguma moral mesmo, né? Alguma convicção ali que você quer passar para o seu público. Se o público vai concordar ou não, aí já é outra história, mas enfim, seu objetivo é esse.